Queridos irmãos, o Evangelho nos traz esse texto que principia o comentário da lei no capítulo 5 de São Mateus, na primeira sessão do Sermão da Montanha. E Jesus diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Essas palavras de Nosso Senhor podem parecer um pouco enigmáticas no primeiro momento. Por quê? O judaísmo farisaico havia exteriorizado demais a lei moral. De tal modo que a obediência a Deus era entendida de modo muito externo. Usar ou não usar os tefilim, que são aquelas franjas. Colocar ou não colocar a mezuzá, a lembrança dos mandamentos na porta, na mão direita, na testa. Usar isso ou aquilo, comer isso ou aquilo, mas sem penetrar no fundo dos preceitos de Deus. O que Jesus está mostrando aqui no Evangelho é que Ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas Ele veio para nos conduzir a um princípio mais alto que está por detrás de todas as leis, inclusive do Velho Testamento. Exatamente como Deus diz, através de Moisés, na primeira leitura. Ele diz: eu vos ensinei leis e decretos, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas as leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor Deus sempre que o invocamos? Ou seja, Deus outorgou as suas leis ao povo de Israel para que, pelo exercício da meditação, eles pudessem chegar ao fundo de sabedoria que está por detrás de todas aquelas leis. E é exatamente isso que Jesus nos quer ensinar. Porém, mostrando que o princípio da lei é o ágape, é a caridade sobrenatural. Isso é muito importante porque existem frases dos santos que às vezes nos parecem um pouco estranhas. Por exemplo, Santo Agostinho diz: ama e faze o que queres. Alguém, por exemplo, pode usar essa frase num sentido naturalista e dizer assim: então, se eu amo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso adulterar, eu posso praticar o concubinato, posso fazer um monte de coisas, dizer um monte de absurdos. Não é esse o sentido da frase de Santo Agostinho. O que ele está querendo dizer é que quando a caridade sobrenatural entra na nossa alma, nós aprendemos que Deus é nosso Pai, que Ele é próximo de nós. Nós nos tornamos dóceis a Ele. A moral da Sagrada Escritura é uma moral da docilidade. É como um filho que vai seguindo os conselhos amorosos do seu pai. E que talvez no começo ele não entenda, mas na medida em que ele vai penetrando
na razão daquelas admonições, daqueles preceitos, daquelas indicações, ele vai percebendo que aquilo é verdadeiramente o bem, que é a coisa mais inteligente de se fazer. Só que no começo, a desordem da nossa alma nos faz entender que a lei de Deus é uma espécie de restrição à nossa liberdade. Infelizmente, houve moralistas que se esforçaram para fazer com que a lei moral fosse compreendida assim, como uma restrição. E não como uma indicação educativa, que nos vai aprimorando, como um auxílio didático de Deus, para que nós aprendamos a viver de um modo correto. E isso supõe o amor sobrenatural por Ele, caridade. Supõe que eu ame, que eu tenha recebido o seu amor no meu coração, que esse amor, ele seja distribuído por mim de maneira até radical, até heróica, para todas as pessoas que estão à minha volta. Então eu começo a escutar a sua palavra, a meditar aquilo que ele diz, e com o passar do tempo eu percebo que a sua vontade é perfeita, como diz São Paulo aos Romanos no capítulo 12. Renovai a vossa maneira de pensar, até que descubrais o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Ou seja, quando São Paulo explica para ele o que é metanoia, a transformação da mente, ele fala dessa transformação como um processo em que nós estamos continuamente nos questionando, nos reformando, submetendo a nossa consciência a uma lavagem contínua da palavra, até que nós entendamos que aquilo que Deus diz é bom mesmo. É bom. É bom. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que nós não podemos mentir, é bom. Por mais que isso seja difícil, a nossa palavra tem valor. É bom. Como é bom ser veraz, ter a tranquilidade da verdade. Ter uma palavra que não é ambígua, que é clara. É bom. Quando Deus diz, não cause dano material ao seu próximo, não furtarás. Isso é bom. É bom que eu tenha a consciência do que é meu, do que é dos outros, que eu estabeleça essa norma de justiça. Isso é bom, isso me torna equânime. Eu não quero levar vantagem sobre ninguém. Isso enobrece, mas, sobretudo, isso mostra em mim aquela disposição bondosa de tratar os outros como irmãos, de ter para com eles uma consideração que vai além das normas de educação. A caridade faz com que a justiça se torne doce. E então, nós começamos a espalhar essa fragrância amorosa de Cristo, que hoje em dia está tão profanada. Quantos cristãos fazem um culto da truculência, da tosquice, da rispidez?
Isso não tem nada a ver com cristianismo, isso é um neopaganismo, em que parece que a vontade de prevalecer precisa sobressair, como se nós estivéssemos numa competição darwiniana pela sobrevivência. A caridade é o contrário. Nós estamos numa competição cristã para ver quem morre antes, quem se crucifica mais, quem se sacrifica mais, quem derrama a sua vida mais, por Deus e pelo próximo. Então eu descubro que quando Deus diz assim, pratica a castidade, seja puro, tenha a inocência de uma criança, não seja alguém cujos sentidos e as intenções foram tão aviltadas que se tornaram a psicologia de um predador, que sempre está querendo buscar prazer em alguém, seja por foto, por vídeo, por conversa, por observação, por intercâmbio de afetos. Isso é animal. Aliás, os animais não são assim, porque eles têm o instinto regulado justamente para que não sejam assim. Ou seja, a pureza faz com que a nossa alma se torne simples, cristalina, transparente, inocente, infantil. Mas a gente entende muitas vezes esses preceitos como restrições. Então, Deus proibiu que eu não posso fazer tal coisa, porque aquilo. É falta de docilidade, é uma psicologia rebelde. É aquela psicologia do Éden, que me faz entender que Deus está competindo comigo e que eu preciso, no fundo, me apegar à minha vontade. Não é a psicologia do Novo Testamento, em que eu entendo que Deus é meu Pai, portanto, o que Ele diz só pode ser bom. Então, eu tenho um bom espírito dócil de segui-lo, de entendê-lo, de sondar o seu coração, de captar em profundidade a sua vontade, indo muito além do que a justiça determina. É por isso que Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei, vós não herdareis o reino dos céus. Esse exceder é nisso. Porque um cristão, ele não se limita a fazer o que está previsto na lei. O legalismo vai meio de moda hoje em dia. Há muitos católicos que estão se tornando meio fariseus no modo de incorporar a moral, transformando-a num conjunto de regrismos. Mas isso, na verdade, é apenas um esconderijo para a própria mesquinharia. Por quê? Enquanto fulano está preocupado em não errar, em não fazer isso, aquilo, em não cometer tal falta e fica se examinando, às vezes até de uma maneira doentia, ele não tem generosidade nenhuma. Ele não sabe abrir o bolso e ajudar quem precisa. Ele não sabe ir além disso até. Ele não sabe amar, abraçar. Pegar uma pessoa que está doente, colocar lá a mão, ajudar, ele não consegue. Ele não faz nada por ninguém. A vida está autocentrada e nesse autocentramento ele incorporou um moralismo que o faz sentir-se bem consigo mesmo. É só isso. Que o faz sentir-se mais correto do que os outros. Mas e aí? Jesus disse que não, que nós temos que exceder.
que nós temos que amar até o sacrifício, que nós temos que nos entregar, que nós temos que ter uma bondade que ultrapasse todas as malícias humanas. Nós temos que ter uma entrega que seja verdadeiramente completa, sem nenhum tipo de medo, com desapego total. Um cristão que é filho, ele faz como diz o Salmo 118 ou 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Ele encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. O seu prazer é seguir os ditames do seu Pai, que é o melhor de todos, porque é o próprio Deus. Sem nenhum tipo de mesquinharia. Ah, mas isso aqui não é preceito, aquilo ali não é, então não precisa. Não tem nada disso. Isso a gente já esqueceu há muito tempo. O pessoal fica muito, né? É de preceito, não é? Se faz ou não faz? Come carne ou peixe, ou não sei. Que peixe, que carne, que preceito. Eu vou toda vez que eu posso. Eu estou com Deus no momento que eu posso. Eu vou lá, eu vou à missa, eu comungo, eu me confesso. Mas é uma vez por... Não, é quantas vezes eu precisar, eu vou lá, eu tomo banho. E se eu puder me sacrificar mais um pouquinho, eu sacrifico. Se eu puder ficar sem isso, eu fico. Ou seja, o Novo Testamento nos ensina a derramar a nossa existência pela fé no amor de Cristo. Nós precisamos aprender muito e a transcender as mesquinharias legalistas que apenas criam uma espécie de teto para a nossa generosidade, dando-nos a impressão de que nós somos corretos e limpinhos. Que Deus nos leve até o sacrifício da cruz, ultrapassando os formalismos e exterioridades para chegar ao núcleo, ao coração de Cristo. Esse ágape divino que nos faz todo dia nos exceder, servir os outros, nos humilhar, sentar no chão, mostrar para Deus a nossa gratidão, o quanto Ele é importante para nós, o quanto nós nos esquecemos de nós mesmos para ir ao encontro de todos aqueles que precisam mais e mais de nós, da nossa ajuda. Desvivendo-nos para viver a bondade de Deus expressa didaticamente na sua lei.